8 ao 14. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai já está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra então, meus irmãos. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que bebo. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre esta terra. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra de Elias. Aqui nós podemos entender que antes de Deus mandar o profeta Elias à casa dessa viúva, ele já havia ordenado a ela que o sustentasse. Mas quando Elias se aproxima dela e pede água, e após um bocado de bolo, ela diz que só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite para ela e o filho. E podemos entender isso facilmente. Como eu, tendo tão pouco, tiraria da boca de meu filho para dar a um homem que não conheço? E nesse momento, entendemos o quanto é fácil falar as coisas e concordar. Mas quando temos que colocar em prática, aí entram os empecilhos. Quando Deus ordenou a essa viúva que sustentasse Elias, ela não disse nada, só concordou. Mas quando teve que colocar em prática, não o pôde fazer. Atualmente, acontece a mesma coisa. Quando recebemos nossos salários e pensamos: é tão pouco, não consigo nem pagar minhas contas, meu aluguel, e ainda tenho que dizimar. Mas quando pensamos dessa maneira, já estamos colocando Deus em segundo lugar. E não pode ser assim, meus irmãos. Deus tem que estar em nossas primícias. O que é de Deus tem que ser separado antes, para que Ele possa abençoar a nossa vida. Quando ouvimos aquela palavra: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Ele diz essas coisas, se refere a tudo que pedimos a Deus em oração. Mas temos que entender que primeiro temos que buscá-lo, nos apresentar a Ele, buscar intimidade com Ele, para que Ele nos dê vida em abundância. Porque é isso que Ele quer: seus filhos obedientes e respeitando seus mandamentos, fiéis a Ele, e aí sim Deus derramará sobre nós tamanha bênção. Que possamos entender que dízimos e ofertas não é sobre sustentar pastores e igrejas, e sim sobre respeitar mandamentos. O seu dízimo não vai mudar o andamento da igreja. Com ou sem dízimo haverá culto, pois se você não o der, Deus trará outros que darão. Mas uma coisa que seu dízimo pode mudar é a direção da sua vida. Porque quando você entende que dizimar é fazer parte da obra de Deus, é ser um pilar na sua igreja, é colocar Deus em primeiro lugar e respeitar seus mandamentos, neste momento, sua vida ganha um propósito e você passa a fazer parte de algo muito maior. Amém, irmãos? Se coloque em pé em nome de Jesus. Levanta a mão quem vai ofertar na casa do Senhor, por gentileza. Peço aos nossos obreiros que vão distribuir os relatos. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Glória a Deus. Quando trazemos a Deus nossos dízimos com alegria, Ele entende nosso coração e vê que fazemos por amor às suas obras.
Desse modo, Ele multiplique em nossas vidas, derramando bênçãos, enchendo nossos celeiros, para que venhamos entender que Suas promessas são sempre cumpridas. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Levanta a mão quem vai dizimar, quem não vai dizimar também, coloca a mão no coração. Vamos orar por essas ofertas. Vamos pedir para que Deus venha multiplicar em nossas vidas. Amém? Senhor, vosso Deus, vosso Pai, nos colocamos de Ti nessa noite, Pai, diante de Ti, para Te agradecer pelo dia de hoje, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, agradecer até o momento por estarmos aqui unidos, Pai, em frente a Ti, Pai. Agradecemos, meu Pai, pela saúde de todos, Pai, por todos poderes contribuírem, por todos poderem dizimar nessa igreja, meu Pai. Peço ao Senhor, meu Pai, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar na vida de cada irmão aqui, Pai. Que o Senhor venha encher seus celeiros, seus lagares, meu Pai. Que o Senhor não venha permitir que venha faltar nunca nada em seus lares, meu Pai. Que o Senhor abençoe grandemente cada um que está aqui, seus familiares, seus filhos, meu Pai. Que suas bênçãos se estendam até a terceira geração desses irmãos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada irmão que está aqui, por cada bênção, por cada abençoado. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos. A sua ação de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, pode chorar nunca mais.
Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Todos estão felizes na casa do Senhor? Glória a Deus. É um dia muito especial. Mais uma vez estamos adorando ao Senhor. Estamos fazendo a vontade do Pai. Eu sempre que tenho oportunidade de estar falando do amor de Deus, eu sempre gosto do louvor.
por essa obra, nós temos que glorificar a vida desse servo de Deus. Hoje, Deus me deu uma palavra que botou no meu coração. Eu já vinha meditando numa outra palavra, mas essa noite, quando o apóstolo ouviu o áudio dele ontem de manhã, ele disse assim: amanhã a palavra da igreja é contigo. E essa noite Deus mudou essa palavra. Deus me trouxe para falar de fé hoje. Eu peço que os irmãos possam sentar. Aleluia! Hoje Deus me trouxe para falar de fé. Como está a sua fé hoje? Todos aqui nessa noite que estão aqui é porque tem fé. Eu creio nisso. Aleluia! Porque se nós estamos aqui hoje adorando e glorificando o nome do Senhor, é porque nós temos demonstrando um pouco de fé que nós temos, né? Mas não, hoje eu vou falar em 3 estágios que constituem a fé hoje dentro da igreja. Vocês já viram muitas pessoas que têm fé, que têm muitos resultados, mas também tem muitas pessoas que têm muita fé também e não têm resultados. Por que será que isso acontece? Porque se isso vem a falar dos estágios da fé. A fé é uma coisa que a gente tem que ter de coração. Temos que ter lá dentro, pulsando sempre para fora. A fé não é uma coisa engessada que muitas vezes pensamos que temos fé e tudo vai dar certo. Não é assim que, por exemplo, se a fé não tivesse estágios, né? Pedro não afundaria quando pela fé deu alguns passos sobre o mar e de repente ele afunda. A fé ela tem níveis que muita gente fala que a fé tem tamanho, mas porque Pedro foi um homem de pouca fé. Na verdade, Deus não dá a fé por tamanho, e sim Ele dá na mesma medida para todos nós. Só que uns têm mais, usam mais, e outros usam menos. Hoje aqui no primeiro estágio, podemos ver claramente no livro de Gênesis e Êxodo que o povo de Israel saindo do Egito, sabe quantas pessoas mais ou menos estavam com Moisés naquele deserto? Mais ou menos, porque não tem um número exato, mas era entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas, seguindo um só homem. Essas pessoas tinham fé? Sim, tinham. Mas essa fé ela estava num estágio de acreditar naquilo que um homem só estava acreditando. Então ele foi e todos foram atrás dele, fazendo o mesmo movimento. Hoje, infelizmente, muita gente que estão dentro da igreja, muitas vezes estão porque está o seu esposo, muitas vezes vem porque a sua esposa vem, porque o seu filho vem, porque vem um amigo. E nós temos que estar aqui de coração, estar por nós, estar sempre buscando o melhor que a gente tem que dar para Deus. Ele é aqui nessa situação, né, onde 2 milhões de pessoas seguiram um homem só que foi Moisés, mas por acreditar naquilo que ele estava acreditando. Então foram fazendo o mesmo movimento. Muitos se movem na
primeiro estágio, só acreditando porque todo mundo está acreditando também. Aonde um vai todo mundo. Como diz no ditado popular, né? É o Maria vai com as outras. O problema hoje de você fazer o que todo mundo está fazendo e não consegue é lidar com o processo que a fé exige. A fé ela tem um processo que ele é dificultoso. Por exemplo, Moisés teve a fé de verdade, de falar: eu vou sair do Egito e vou sair dessa escravidão e vou para a terra prometida. E 2 milhões de pessoas vieram com ele fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo. Agora, no meio do caminho, quem reclamou? Foi todo o povo. Não foi um nem dois, foi todos os 2 milhões que estavam atrás dele. Que reclamaram, que murmuraram, que ficavam desejando voltar para o passado. Então, ficaram todos crendo naquele primeiro estágio e acreditaram tudo naquilo que Moisés estava acreditando. Moisés acreditou, quem acreditou porque os outros acreditaram também. E quem foi, aqueles que ficaram para trás, não, eu vou ir junto porque eu não vou ficar sozinho aqui no Egito. Então, vamos embora, foi todo mundo junto. Essas pessoas são as que mais vão dar trabalho logo ali na frente as suas vidas. Essas pessoas são aquelas que não têm resultado nenhum, e pior é que elas são um péssimo exemplo de marketing no nome de Deus, porque elas se dizem que são de Deus, divulgam o nome de Deus, mas não tem nenhum resultado que Deus promete. Tem um processo nos estágios que a gente tem que cumprir. Todo nível de fé vai tirar você da zona de conforto. E sair da zona de conforto é muito difícil para alguns. Como está todo mundo sabendo que eu vou junto. Lá em Êxodo 16, versículo 2, você fala assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. No versículo 3, e os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque os tens trazido a este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Então todos murmuraram contra Moisés e Arão. Eles só não reclamaram, mas começaram a jogar na cara de Moisés. No Egito eu era escravo, mas comia carne, tinha pão, e aí você me tira de lá para morrer de fome aqui. Esse é o problema de você se mexer pela fé dos outros. Meu Deus! Você vai ser uma pedra na vida dessa pessoa quando você não for pela sua própria fé. Esse é o problema de você se mover pela fé nesse estágio, que a fé que você faz, promete, que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Você vai reclamar, vai murmurar, e pior, não vai entrar na terra prometida. Ou seja, não vai ter resultado nenhum. A única vantagem que você vai ter é que você vai sair do lugar. Mas quando você sai do lugar, começa a ser mais difícil do que eu faço. Porque você fica comparando com o passado da onde Deus me tirou. Então, quando Deus
nos tira do lugar, não é para nós voltar para lá, é para nós buscando sempre estar à frente, andando para frente, sem olhar para trás, porque quando a gente está com fé, a gente vai buscando o melhor para nós. Deus, Ele vem fazendo cada vez mais, dando uma oportunidade melhor para nossas vidas. Mas nós temos que ter a fé no nosso interior. Aqui nós vamos para o segundo estágio. O segundo estágio é aquele que as pessoas acreditam naquilo que vê. Quando o aleijado começou a andar, como o cego começou a ver, e daí nós vamos seguir esse homem, porque esse homem aí é o homem certo, vamos atrás dele. Então está indo pela fé daquilo que tu viu. Daquilo que tu viu, e no momento que tu não vê, tu vai deixar de acreditar. Lá em João 20, do versículo 26 ao 29, vos diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé chegou, Jesus estando as portas fechadas, e apresentou no meio e disse: paz seja convosco. Nesse versículo a gente pode ver que Tomé aqui, se as portas todas estavam fechadas e Jesus apareceu para ele dentro dessa casa, ele ficou pensando: isso eu acho que é um fantasma, eu não vou crer nisso. Mas no versículo 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Foi aí que Jesus, com as mãos furadas, botou para Moisés, para Tomé, e disse para ele: toque na minha mão. No momento que ele tocou, ele começou a crer. Ele começou a crer que tudo aquilo ali era de verdade. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, é Deus meu. 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia! Aí agora é que nós vamos para a parte que é no estágio 3, que é acreditar sem duvidar. Em Romanos 4, versículo 18, vos diz: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqui não precisa de nenhum sinal para crer. Tudo que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. Esse nível 3 da fé é aquele que eu não preciso saber o que eu tenho no meu bolso para me saber, para dar um passo de fé. Eu não preciso saber do diagnóstico que vai acontecer, porque eu já tenho
estágio é um estágio que é onde nada mais vem nos abalar, porque nós não precisamos andar atrás dos outros, nós não precisamos ver para crer, simplesmente nós não precisamos duvidar de nada, nós temos só que crer que Deus tem o melhor para cada um de nós. Esse estágio é onde você não estará no deserto murmurando, como o povo de Israel. Você não estará na Galileia só acreditando que alguma coisa de Jesus fazer um milagre para acreditar. Nada do que você sente fora muda o que você tem por dentro. E mais um pouquinho, falando hoje de uma situação que me aconteceu lá atrás, que fala muito de fé, que é onde a gente tem que crer sempre, né? Dependendo de qualquer coisa que venha acontecer. Hoje Deus ele nos dá uma oportunidade de nós mudar, dá uma oportunidade para nós viver uma vida nova com Ele. Então Ele nos tira de lugares que nós passamos, aonde nós não tivemos uma boa vida. Vamos dizer assim, hoje eu falo um pouquinho do nosso testemunho do propósito, né? Juntos lá atrás, que nós éramos brigando, que nós fazia, acontecia, não tinha muita, não era muito de meias palavras, né? Mas era, como é que é, faca na porta, né? Mas era aqueles bichos ruins, mas graças a Deus, olha como Deus transformou. Aleluia! Glória a Deus! Hoje são fases que a gente passa, que a gente tem que sempre crer nas coisas, mas nós não vamos andar para frente se nós não dermos um passo para frente. Se nós não botar dentro de nós que nós podemos e vamos conseguir. A vida hoje, uma pessoa cristã, é uma vida de luta. Essa vida não, se uma pessoa cristã tivesse em luta, alguma coisa tem errado. Nós estamos lutando todo dia. Todo dia nós estamos buscando, todo dia nós temos acordando e temos orando. Hoje, se nós, no momento que a gente abre os olhos, a primeira coisa que nós temos que ir é para a oração. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas acordam, a primeira coisa é o celular. Vamos ver o WhatsApp, vamos ver o Facebook, vamos ver o Instagram, vamos ver o Twitter, vamos ver qualquer outra coisa e esquecemos de orar. Hoje nós temos primeiramente aqui orar. E buscar. Muitas vezes hoje também, pessoal, não sei porque Deus está me levando para esse lado agora já, que é falar em família. Muitas famílias estão se acabando porque não conversam mais dentro de casa. Não saem mais para ter um momento a sós o casal. Os filhos estão envolvidos só em celular, em jogo. Esse como é o nome desse joguinho que tem, que é o Fire. Esse Free Fire aí que é um mistério esse jogo. E eu tenho dentro da minha família uma criança com 10 anos, eu acho, 9, 10 anos, que fica nisso aí o dia todo. Fica nisso aí o dia todo. E daí, aonde que eu quero chegar? Cuide dos seus filhos. Eduque eles. Não deixe eles fazerem o que querem. Porque amanhã
pode ter uma dor muito maior. Pode ter uma dor muito maior. Hoje eu falo muito do meu testemunho de vida, do que Deus fez na minha vida. E Deus tem hoje. Vou falar um pouquinho do testemunho da minha vida hoje. Glória a Deus. Que vai falar muito em fé também. Porque eu fui um cara que estava eu e a Patrícia conversando, com qual idade nós fomos pais, né? Eu fui pai com 19 anos. E glorifico a Deus por eu ter sido pai com 19 anos, porque se eu não fosse, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque muito tiro eu levei, muito tiro eu dei lá atrás, umas loucuras. E no momento que eu fui pai, que eu tive, olhei para minha filha e disse: é isso aí que eu tenho que focar hoje, na minha família. E as coisas foram mudando. Toda a nossa turma que nós tínhamos, nós saímos tudo, foi todo mundo casando para um lado, o apóstolo já casou também, foi um casando, todo mundo foi casando. E depois de 2 anos que nós tinha largado tudo de mão, não tinha mais essas coisas de estar em guerrinha, eu perdi um primo meu. Depois de 2 anos. Ele chegou numa festa e estava nessa festa sozinho. Eu estava lá na minha sogra, daí eu peguei e ia para casa e no fim eu peguei e não fui. Fiquei lá na minha sogra. Foi uma coisa assim muito... Eu posso dizer que foi Deus. Porque nós estávamos todo mundo junto sempre. E naquele dia, Deus separou nós todos. Porque se nós estivéssemos juntos, ou nós tínhamos ido mais um de nós, ou tinha matado os caras deles, foi uma coisa muito forte que aconteceu. E ele tomou 3 tiros, tanto que um pegou no braço dele, atravessou o braço, atravessou a virilha da minha prima, e ela pegou na perna da outra ainda. Então eu creio que Deus já naquela época já estava nos cuidando, já estava nos livrando, dando um livramento muito grande. E no momento que eu fui pai, a minha vida mudou completamente. Então, assim foi, passando, veio minha segunda filha, e daí o que acontece? Hoje nós temos que vigiar muito as bandejas do inimigo dá para cada um de nós. Porque as bandejas estão ali fora, todas. E às vezes nós não podemos ser fracos. Nós temos que ser fortes, sempre crendo que Deus tem o melhor para nós. Mas depois de 18 anos, 17, né? Minha esposa está aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Eu peguei uma bandeja do inimigo. Abandonei minha família e fui viver uma aventura. E nisso aí se passou 7 anos. 7 anos. E eu pensando que eu era feliz. Mas agora vai entrar então a parte da minha esposa. Porque nesses 7 anos que nós ficamos separados, durante 6 anos, a palavra dela, que ela tinha fé que eu iria voltar. E quando chegou esses 6 anos, ela falou assim, palavras dela para mim, né? Está nas mãos de Deus. E isso aí,
conhecer a palavra, aonde eu entrei na quadrangular, comecei a ver os cultos, comecei a entender um pouquinho, e aonde eu aceitei Jesus, aonde eu me batizei. E no momento que eu desci as águas, que eu voltei em novo homem, eu pedi para Deus, tira tudo que está trancando na minha vida. E Deus começou a limpar amigos, começou a limpar tudo. Por último, me tirou a mulher que estava do meu lado. E aonde foi que nesses 7 anos que eu e ela ficamos separados, nós nunca brigamos, sempre fomos amigos. E aonde Deus, 2 profetas foram usados, um aqui em minha mão, e chegou para mim e falou assim: irmão Maurício, o senhor vai reconstruir a família, mas não é com a irmã que está ao seu lado. Eu falei assim: mas que mistério é esse? Fui para Santana da Boa Vista, terra dos meus pais. O profeta lá de Candiota chegou para mim e falou: irmão Luiz, o senhor vai reconstruir sua família, mas não é com a irmã que está do seu lado. Meu Deus. Eu comecei a entender o que Deus estava preparando para a minha vida. E no momento, lá em 2020, eu separei acho que em outubro, e em novembro nós começamos a conversar, fomos tomar um café e conversamos, e foi muito forte. Entendi a dor que ela passou nesses 7 anos, mas Deus, ele tinha um propósito. Tinha um propósito na minha vida, que era reconstruir a minha família. Então eu creio que ele me preparou para hoje eu saber como conduzir a minha família. Que nem eu falei para ela, hoje eu estou voltando diferente. Eu sou um novo homem. E uma pergunta eu vou ter que te fazer: você está disposta a fazer a obra de Deus comigo? Ela falou que sim. E voltemos, mas então tinha que fazer as coisas no certo, né? Agora, dia 4 de maio ela fez aniversário. Segunda-feira nós completamos 2 anos de casado no papel. Hoje eu estou completando 47 anos, graças a Deus. Então a gente vê, né, como que é as coisas de Deus. E mais um que eu trago muito. Esse dia eu estava conversando com o irmão, falando do número 7. É um número muito importante dentro da Bíblia. Se vocês botaram no Google, dá um mistério. Mas só que esse mistério também tem o número 40, né? O 40 é um número poderoso dentro da Bíblia. E no momento que eu e a Valquíria reatemos, em 40 dias, nós trocamos de carro. Para ver que esse 40 é tão forte, que agora, nesse ano de janeiro, alguns irmãos passaram, né, comigo, conviveram comigo, tudo isso aí. Onde ela passou por uma cirurgia, nós fomos passar 5 dias em Passo de Torres, descansar, que era a técnica de enfermagem, vamos para lá descansar. E chegamos lá numa quarta-feira, dia 11, eu deixei o carro lá, dia 12, vim trabalhar de ônibus, de lá de ônibus. Voltei sexta-feira, dia 13, à noite, meia-noite, ela começou a se sentir mal. Levamos ela para o hospital de Torres. No hospital de Torres ela passou a noite. De lá o médico falou que ela teria que fazer um cateterismo. E só aqui em Porto Alegre. Então arrumaram lá a transferência. Ela saiu de lá, era umas 10 horas. Umas 10
10 horas da manhã, ambulância, todos aqueles aparelhos. Minha filha mais velha veio junto. E chegando aqui no hospital de clínicas, vai fazer exames, e mudou tudo o cenário. A minha filha não me ligou, mas não avisou nós que eu estava vindo de viagem lá. Mas ela teve que assinar um termo de compromisso, ela teve uma cirurgia muito arriscada, que é onde a cirurgia que ela fez, 30% resiste. Palavras do médico. E daí, estava eu e a Grace, minha irmã, fiquemos nós dois lá orando. Deus das 8 da noite até 1 da manhã. E nós estávamos ali com a nossa fé. Que as coisas, foi uma cirurgia que começou às 6 da tarde, terminou era meia hora. Foi 6 horas e meia de cirurgia. Onde ela teve uma dissecção na aorta. A nossa aorta, elas são 3 camadas. E uma dessas camadas se rompeu, aonde o sangue estava indo pelo caminho falso. E no momento que esse sangue não chega aos nossos órgãos, como tem que chegar, nós começamos a falência. E o médico chegou para nós e veio assim: foi Deus que trouxe vocês para cá. E passou ali, ele falou assim: agora ela vai descer e vai para a CTI, vai ficar 5 dias na CTI, mais 5 dias no quarto e já vai ter em casa com vocês. Mas aí que o inimigo tentou se levantar. Resumindo, ela ficou 14 dias entubada, 30 dias na UTI e 10 dias no quarto. Você foi 40 dias de luta, 40 dias de oração, 40 dias numa fé intensa, aonde numa das visitas, que estava a minha filha mais nova e a Grace, o inimigo olhou para minha filha e falou: dá a tua mãe para mim, a tua mãe é minha. E elas começaram a oração uma do lado da outra, e oraram, daí tinha um culto, daí foi o dia do culto, né? E daí eu vi o culto à noite, a minha outra filha foi, e naquilo de manhã, eu e o apóstolo se armemos, se blindamos e fomos para a guerra. Chegando lá no hospital, o apóstolo, surgimos ali embaixo e subimos para a guerra, aonde o inimigo tentou. As enfermeiras, as técnicas disseram que estava um peso muito grande na minha andar. E no momento que nós começamos a interceder, começamos a orar dentro daquele quarto, aonde o inimigo sumiu. Mas um ponto muito forte aconteceu naquele momento para ele bater em retirada. Foi o momento que o apóstolo chegou para ela no leito e fez a pergunta: você aceita Jesus? Ela não estava conseguindo falar muito, mas falou aceito. No momento que ela falou aceito, todo o mal bateu em retirada. E dali para cá, a evolução começou a vir dia após dia, dia após dia, dia após dia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está se recuperando, quase plena. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque a nossa fé deu a vitória a nós.
o Senhor é o dono de todo o tempo, de toda a promessa e do cumprimento dela. Em nome de Jesus, Pai, nós vos abençoamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Lá, igreja, todo mundo de pé. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, glória a Deus. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe. É a nossa oração. Que te dê sua graça, pessoal, proteção. Amém. Feliz aniversário. Amém. Glória a Deus. Vamos mandar um abraço aí do Luiz, aí, os irmãos. Fica a mãozinha descendo também. Ela está bem recuperada, graças a Deus, né? Louvamos a Deus por isso. E esta mensagem do evangelista Luiz falou tanto comigo, ele me lembrou muita coisa lá do passado. Falou muito comigo. E o quanto Deus nos valoriza, o quanto Deus confia, o quanto Deus aposta em nós, em nossas vidas. Deus, ele aposta muito em nossas vidas. Amém? Então eu quero dizer algo para a igreja, para cada um de vocês que aqui está. Se por um acaso tu espera ser recompensado por alguém, que alguém te perdoe, ou que alguém entenda os novos planos de Deus, não espere das pessoas só aquilo que só Deus pode te dar, porque Deus, ele é fiel para cumprir toda a promessa. Amém? Eu quero orar pela tua vida neste momento. Vamos estar encerrando essa reunião. Temos algum anúncio, filho? Aleluia. Denise, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Tá bom? Mais algum filho? Não? Queridos, teremos culto no domingo. Não falte nesse domingo, tá bom? E teremos culto das mulheres no sábado, né? Sábado tem culto das mulheres, então não deixe de estar aqui as mulheres, as irmãs, tá bom? Então venham, que vai ter uma palavra abençoada, um culto abençoado, uma comunhão abençoada, em nome de Jesus. Só para frisar, já estamos com um pouco do madeiramento do mezanino que vai sair aqui da igreja. Peço que vocês orem por nossas vidas, tá bom? Para que nós possamos começar a efetuar isso o mais rápido possível, porque eu sou daqueles que eu gosto de começar e terminar. Aleluia. Jamais começo algo se não for terminar. Só se Jesus me levar. Aí sim, aí eu sei. Fora isso, eu não aceito. Tá bom? Então eu quero estar orando pela tua vida, Senhor Deus Pai. Obrigado, Deus, por esta noite tão abençoada. Obrigado por este culto. Eu sei que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Eu sei, Deus, que enquanto estamos cultuando, Senhor, sabemos que cadeias estão caindo por terra. Sabemos que ações do mal estão caindo por terra. Enquanto nós estamos glorificando e exaltando o Teu nome, nós sabemos, Deus, que toda a artimanha do mal está caindo por terra. Sabemos, Deus, que tudo aquilo que nós temos plantado, nós vamos colher. Também sabemos, Deus, que o Senhor tem nos guardado e nós Te louvamos por isso. Eu Te peço que meus irmãos venham ter, Senhor, uma continuidade de semana, Senhor, nesses dias vindouros, de bênçãos em nome de Jesus. Guarde eles de toda a retaliação do mal, para a honra e glória do Teu nome. Proteja-os até os seus lares, em nome de Jesus. E você diz amém? E amém. Dá uma salva de palmas, Jesus.